parágrafo 1º. Então, parágrafo 1º. Caberá aos contratantes, durante a tramitação processual, no caso de prestação de serviços estipulados nas etapas descritas nas alíneas B e C da cláusula 1ª, ou seja, lembramos que dividimos lá no primeiro vídeo as alíneas em A, B, C, D e E. E acrescentamos a letra E também. Então aqui nós estamos nos referindo à letra B e C do contrato, né, da cláusula 1ª. Isto é, sem prejuízo de cobrança de honorários referidos no caput dessa cláusula 2ª, ou seja, que são aqueles cotalites, né? Então aqui nós vamos tratar de outra modalidade. Então vamos seguindo aqui. Que modalidade é essa? Também o dever do pagamento de honorários pro labore e pro tempore. Isto é, caberá aos contratantes, durante a tramitação processual, o pagamento mensal da TMP, tarifa de manutenção periódica. Alguns chamam também de ajuda de custo, a gente coloca aqui entre parênteses. Mas a ajuda de custo, vamos lembrar lá no direito administrativo, ela é mais para deslocamento, né, do servidor público, aquela coisa toda. Mas como o valor tende a dar um respaldo para o deslocamento do servidor público civil e militar, né, então a gente trouxe como referência também a TMP para o contrato aqui na iniciativa privada, né. Então vamos aí. Então, equivalente a, deixamos o espaço, que é isso estipulado pelo colega advogado, o percentual, ou a quantidade de unidade referencial de honorários que ele vai cobrar mensalmente do cliente, né? Eu já vi casos até abusivos disso aí, tive clientes que chegaram aqui no escritório realmente injuriados com o excesso que alguns colegas têm praticado. Essa taxa é para ajudar na manutenção dos custos, como está na resolução número 15 de 2000 salvo engano, número 4 de 2015, perdão, do Conselho Seccional da OAB, está aqui, número 4 de 2015, então ele traz esse referencial já nessa resolução. Então alguns colegas têm exacerbado aí, né? Claro que a gente não pode promover o avintoamento da profissão, mas também não pode exagerar. Então, em muitos casos tem levado até a revisionais aí, e isso tem sido um desgaste para todos, né? Inclusive, né? Porque é um confrontamento que é feito que não tem a menor necessidade. Tudo que é conversado não sai caro, né? Para nenhuma das partes. Então deixamos o espaço em aberto, tantas o RH 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, o RH vai depender da importância econômica da causa, do vulto do trabalho, da quantidade de colegas que vão estar envolvidos no trabalho, estagiários, assistentes jurídicos, etc. Né? Lembrando que assessor jurídico, apenas advogado de acordo com o Estatuto da Advocacia. Né? Muitos colegas aí estão fazendo vídeos aí na internet, aí, tem um instituto aí de especialização que defende que o bacharel pode atuar na área tributária e fazer assessoria jurídica tranquilamente. Não, não pode. O Estatuto da Advocacia é claro que a assessoria jurídica é restrita a quem é inscrito nos quadros seccionais da OAB. Me espanta o fato da OAB não fazer nada sobre isso, nem mesmo reprimir esses vídeos que têm acometido vários colegas aí, bacharéis aí, a se questionar, né? Por que fazer o exame de ordem, já que eu posso, de acordo com o Instituto tal, me dedicar e ganhar até 30 mil reais por mês de honorários sem ser advogado? Não, isso não existe, tá bom, colegas? Assistente jurídico é uma coisa, assessor jurídico é restrito a quem é inscrito nos quadros seccionais da OAB, tá bom? Não querendo desanimar, mas tem diversas outras funções que podem ser realizadas por quem é bacharel em Direito, inclusive concurso público, menos a assessoria jurídica. Né? A assessoria jurídica exige a inscrição nos quadros seccionais da OAB. Né? Então, vamos prosseguir aqui. Que, na data da assinatura deste contrato, alcançava o valor venal de X reais. Então, você tem que descrever, porque também a resolução lá, o próprio Estatuto da Advocacia, o Código de Ética, determina que o advogado tem que expressar o valor. Né? A partir do valor da URH, o que é o RH? Então, estamos explicando o que é o RH para o cliente. Unidade de referencial de honorários, entre parênteses. Né?
mensalmente cotada, ou seja, mensalmente, ela é atualizada, ela às vezes sobe, às vezes desce, né? Agora devemos lembrar do princípio da vedação do retrocesso social e também do princípio lá do direito do trabalho, que também se aplica a diversos outros tipos de contrato, tanto de prestação de serviço quanto o contrato de prestação de serviço servidor público, que é o regime jurídico único, ou agora seletista, como fixou o Supremo Tribunal Federal, que você vai ter o quê? A irredutibilidade salarial. Ou seja, você pode até ter a redução salarial, pode, mas isso aí tem que ser negociado, né? Não pode ser violar o princípio da não surpresa, etc, etc. E só pode ocorrer diante do desequilíbrio econômico dos contratos. Havendo um desequilíbrio econômico dos contratos, aí poderia haver a revisão dessa situação. Nós estamos restringindo bastante aqui para o campo da prestação de serviço civil aqui, né, que é o caso dos honorários advocatícios, mas vocês podem analisar isso também, eventualmente lá no direito do trabalho, por exemplo, é uma negociação num dissídio coletivo, onde pode haver uma negociação com o sindicato, houve a alteração da consolidação das leis do trabalho agora que permite essa negociação também, né? Então é uma referência para os senhores verem que é possível isso, mas a gente tem que ter em mente o princípio mais importante, que é irredutibilidade salarial, que está exposto lá no artigo 7º da Constituição Federal, tá bom? Carta Magna da República, né? Não podemos esquecer desse detalhe. Então voltemos aqui. Então essa cotação ela é mensalmente dada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados, né? Ele leva como referência lembremos que o INPC geralmente é aplicado para assalariados, e quando falamos de assalariados, não quero dizer que quem ganha salário não seja assalariado. Todos que ganham salário, por mais que seja um salário vultuoso, é assalariado, mas a gente chama geralmente assalariado no Brasil de quem ganha o salário mínimo, né? Então aplica-se o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC, geralmente a quem ganha salário mínimo. E o IPCA, geralmente a gente fala que é o índice da classe média, né? Porque aí não é voltado mais para assalariados, é voltado para uma camada mais alta, um pouco mais alta da sociedade, em termos de renda, né? Então, voltando aqui ao assunto, então, essa cotação é feita pelo Conselho Seccional das Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados, que cada estado tem o seu, e o Distrito Federal também, mensalmente em seus sítios eletrônicos, que é o caso aqui que acontece na OAB. A gente sempre publica lá no nosso Instagram, mensalmente, esse valor para ficar atualizado para o cliente ter noção desse valor, né? Às vezes sobe, às vezes desce, ele varia. Né? Tem cliente que fala, não, a gente mantém um só e pronto, então tá bom, fica só aquele valor, porque não dá trabalho para o cliente também, né? Mas enfim, seguimos aqui. Introduzimos também um endereço por extenso aqui do sítio eletrônico para o cliente poder consultar. Então consta aqui da cláusula do contrato. Então, em razão da resolução número 4 de 2015 da OAB-DF, aqui em Brasília nós aplicamos a resolução da OAB, mas aí no seu estado, se você está assistindo de outro local do Brasil, provavelmente deve haver uma resolução do seu conselho seccional. E o senhor vai pesquisar aí, ou a senhora vai pesquisar aí no seu conselho seccional e vai aplicar a que lhe cabe, né? Então, de observância obrigatória por força da Lei Federal 8.906 de 94, e eu cito aqui textualmente no contrato para o cliente saber que não estamos falando vagamente da legislação do Estatuto da Advocacia vagamente, cito o artigo 58, inciso 5º, combinado com o artigo 22, caput e parágrafo 2º, lá do Estatuto da Advocacia. Os senhores podem ler lá, que os senhores vão ver que ele faz referência justamente a essa questão de que compete ao Conselho Seccional fixar os honorários advocatícios, né? Então, lato sensu. Então, aí a gente interpreta e faz o uso do princípio da assessorabilidade, porque o acessório segue a sorte do principal. Então, cujo cume da cotação irredutível, e aí eu cito o artigo 7º, inciso 6º da Constituição, como eu falei agora há pouco, né, está expressa na importância monetária correspondente. Aqui, em Brasília, ele atingiu o ápice de R$ 369,71. Esse vídeo está sendo lançado hoje em novembro de 2024, não vou dizer exatamente o dia, porque eu antecipei a publicação dos 3 primeiros vídeos, e talvez até alguns outros, antes do recesso forense, como eu prometi lá anteriormente no nosso canal,
Por quê? Porque eu vou ter que fazer uma pausa para fazer esse estudo. Quando houver um tempo na agenda para fazer esse estudo, será breve, da questão da alteração que houve no Código Civil a respeito do índice de correção, dos índices de correções, né? TR, IPCA, Selic, etc, etc. Isso aí vai ter que ser analisado detalhadamente, até onde vai a liberalidade no contrato, aquela coisa toda. Então, aqui eu citei esse valor nominal aqui, se comprometendo a manter os pagamentos fielmente em dia, ou seja, voltando aqui a gente fixa o valor da URH, o valor da cotação. E lá atrás a gente vai dizer quantas URH são, entendeu? Só fazendo essa referência. Então, se comprometendo a manter os pagamentos fielmente em dia, até o momento da decisão final de mérito, em única e ou última instância. Por quê? Porque o processo, ele não acaba na primeira instância. Tem a instância recursal e a instância executiva, né? Incluindo entre parênteses, incluindo as fases de conhecimento e ou recursal e ou execução, e ou executivo, fecha parênteses, ou seja, como eu falei agora há pouco, ou até o momento do encerramento da assessoria e ou consultoria, seja em dinheiro, entre parênteses, em espécie, ou cartão de crédito ou débito, ou a critério do contratado. Para isso, nós fazemos referência, e os senhores verão aqui nos itens seguintes, a legislação lá no governo do presidente Temer, que permitiu a distinção da cobrança do preço de acordo com a natureza do pagamento, né? A forma de pagamento, você altera o dinheiro para o cartão, do débito para o crédito, do à vista, do em espécie, então você vai alterar a forma de pagamento. Então isso permite você cobrar os custos administrativos, embutir esses custos de acordo com a lei mesmo, né? A lei permite isso, porque havia uma questão de ofensa, pretensa ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, de bis in idem, cobrança abusiva e coisas do tipo. Então foi feita a legislação para permitir que o comércio pudesse dar um desconto para quem paga à vista, para quem paga em espécie, etc, etc, né? Então, parágrafo 2º. O valor referido no parágrafo 1º dessa cláusula, segunda, esse aqui a gente acrescentou aqui um títulozinho para ele do reajuste, porque aí você pode reajustar a cláusula do contrato dentro dessa circunstância prevista no contrato. Não é um reajuste arbitrário que vem na cabeça do advogado, do contratado, de forma nenhuma, é com base no que está no contrato. Então, como seria isso? Então, o valor referido no parágrafo 1º dessa cláusula segunda é corrigido mensalmente pelo referido Conselho Seccional da Ordem dos Advogados, aqui no caso do Distrito Federal, em seu sítio eletrônico. Aí citamos aqui, né, o www.oabdf.org.br. Fecha parênteses, né, na forma da legislação de regência, entre parênteses, e conforme os artigos 3º, 16, 17 da resolução número 4 de 2015, fecha parênteses. Lembrando, essa resolução é do Conselho Seccional da OABDF. Poderia ser de qualquer outro conselho, não essa. Cada conselho tem a sua, se é que tem. Se não tiver, possivelmente deve haver uma resolução do Conselho Federal. Mas se não houver, eu recomendo aos advogados dos estados aí, que não tenham essa resolução, fazer um requerimento à sua presidência, pedindo que aplique por analogia essa resolução da OABDF ou da OAB de São Paulo, que muito provavelmente deve ter, porque a OAB de São Paulo, pela quantidade de advogados, certamente tem muito mais demandas, muitas referências. Eu sempre busquei na OAB de São Paulo, no Conselho Seccional, por exemplo, com algumas questões que eu não achava aqui em pesquisas administrativas aqui, nos registros históricos aqui da OABDF. Eu precisava, por exemplo, na OAB de São Paulo, muitas vezes eu encontrava pelo volume excessivo de advogados que nós temos lá em São Paulo. Devemos lembrar que o Brasil inteiro, nos últimos levantamentos que eu tenho em mente, tinha cerca de 5 milhões de bacharéis em direito, né? E em torno de 1,5 milhão de advogados inscritos nos quadros seccionais da OAB. Esses 5 milhões de advogados, de bacharéis em direito, equivale justamente ao que há no mundo inteiro de bacharel em direito. No mundo inteiro tem 5 milhões de bacharéis de direito. Só no Brasil tem 5 milhões de bacharéis de direito. Se você exclui os bacharéis de direito do Brasil e do resto do mundo, o Brasil tem quase que 50% dos bacharéis de direito do resto do mundo. Perdão, bacharéis de direito não, advogados, né? Então, o que nós temos em bacharéis de direito tem de advogado do resto do mundo inteiro, né? É uma coisa assim, absurda, a que ponto chegamos, né? E infelizmente nós vemos aí, não estou querendo desanimar os colegas que são estudantes e vão fazer exame de ordem, mas nós vemos a cada trimestre aí sendo lançados profissionais do mercado sem a menor condição do mercado absorver isso, né? É uma coisa assim, que só se explica por um fator: aumentar a arrecadação do Conselho Seccional, que já cobra acima do que a própria lei federal já determina há algum tempo. Acho que desde o governo Dilma existe uma lei que regulamenta, que estabelece limite para os conselhos de classe, e conselhos seccionais, infelizmente, não respeitam, muitos deles não respeitam isso, estão fora da lei nesse aspecto aí, estão errados, né? Nesse ponto, obviamente errados, equivocados, deveriam se adequar, mas ainda não houve algum colega que se voltasse contra isso, até
creio eu, pelo receio de retaliação, né, coisa do tipo, né? Como disse a doutora Caroline em um dos seus vídeos aí, na sua campanha ao Conselho Seccional, por exemplo, dessas eleições que vão haver agora, ela sofreu algumas retaliações, então é muito complicado, né? Você sofrer retaliações por conta de lutar pelo direito da categoria. Então, eu conclamo os colegas que comecem a se unir nessa causa aí, da redução do valor da anuidade, porque nós tivemos uma alteração profunda no sistema, né? No sistema pré-pandemia era né? Os custos eram muito mais elevados, né? Os custos eram, digamos, analógicos, e atualmente os custos são mais digitalizados, né? Então você tem uma justiça mais avançada, com menos papel, com menos presença física, e a presença da OAB é até reduzida em relação a isso, e não faz sentido você aumentar, manter o mesmo valor de cobrança. Mas isso é uma questão que foge à nossa seara, que a gente está debatendo contrato de honorários. Mas eu fiz esse adendo porque vale a pena, ainda mais para os jovens advogados que estão entrando em um ramo, né? Então vamos prosseguir para adiantar isso. Essa resolução número 4 de 2015, que a gente usou como referência, ela traz justamente nesses artigos 3º, 16º e 17º. E deve ser corrigido pelo contratante no momento, ou seja, o próprio contratante já tem que estar atento a isso, no momento em que efetuar o pagamento mensal sob pena de pagamento dos consectários moratórios descritos na cláusula 3ª deste contrato aqui, é claro, né? Vamos ao parágrafo 3º. Havendo a negociação de eventuais parcelas inadimplidas devidas na forma do parágrafo 1º desta cláusula 2ª, haverá cobrança de juros compensatórios, e aí atribui o título dos juros de mora, né, nesse item, porque nós temos que fazer essa distinção. Então, haverá cobrança dos juros compensatórios, que é o que, entre parênteses, são explicados aqui os remuneratórios, né? Porque nas parcelas respectivas, sem prejuízo de eventual incidência dos juros moratórios em caso de nova inadimplência das parcelas, e aí eu cito entre parênteses o decreto lei 22626 de 1933, seu artigo 4º, fecha parênteses. Veja que aqui eu vou ter que fazer, inclusive, essa atualização, conforme eu prometi, pela essa mudança que houve no Código Civil agora, né? Vamos ter que fazer essa adaptação aqui, mas é importante que essa cláusula foi feita a leitura para demonstrar para os senhores que há essa distinção entre os juros remuneratórios e os juros moratórios, né? Porque quando você faz um parcelamento para o cliente, ele não está te devendo, porque ainda não houve vencimento, são parcelas vincendas, né? Não são vencidas. Mas ainda que elas sejam vincendas, cabe a incidência de juros remuneratórios, ou seja, se você está sendo privado do capital que você poderia utilizar hoje, então você tem que ser remunerado por isso. Então o juro remuneratório, que tem essa natureza jurídica, permite que você receba uma compensação por conta disso. São juros compensatórios, né? Então é diferente dos juros moratórios, que incidem a partir da mora. Ficou devendo, houve inadimplência, juros moratórios. Parcelou, parcelas vincendas, juros remuneratórios. Explicando esses detalhezinhos, porque às vezes os colegas mais jovens não vão estar atentos a isso aí, então, ou saíram há pouco tempo da faculdade, estão um pouco atordoados ainda, né, entrando no mercado de trabalho e às vezes não estão observando esses detalhes, sabem, mas não estão associando o nome à pessoa, e então a gente faz essa distinção aqui para deixar bem claro, né? Então, parágrafo 4º. Dependendo da modalidade ou instrumento de pagamento escolhida pelo contratante, ou pelos contratantes, né? O contratado ou os contratados poderão estabelecer alíquotas diferenciadas na forma da legislação de regência. E aí eu cito, como eu falei agora há pouco, dependendo da forma de pagamento, você pode cobrar esses custos administrativos, essa diferença de custos administrativos, como se deu por essa lei introduzida no governo Temer. Então eu cito aqui textualmente, que é a lei federal número 13.455, de 2017, seu artigo 1º, sem prejuízo disposto no parágrafo 1º da cláusula 2ª, que a gente cita justamente aqui, que é dessa cláusula 2ª aqui, que a gente estabeleceu esses outros critérios, né? No parágrafo 5º, a gente acrescenta aqui, os honorários previstos nessa cláusula, bem como quaisquer outras verbas honorárias advocatícias previstas nesse contrato e na lei, são crédito privilegiado. Por que isso? Porque com a reforma do Código de Processo Civil, os honorários já vinham sendo entendidos, e eu recebi o auxílio prestigioso de um grande colega, quando eu advogava há uns 10 ou 15 anos atrás,
que eu me deparei com uma situação em que houve uma penhora no rosto dos autos, em que uma instituição financeira penhorava o crédito dos nossos clientes, inclusive adentrando no percentual dos honorários. Esse colega advogado me advertiu que havia jurisprudência na época. Isso não estava previsto na lei antes. Foi antes da reforma do Código de Processo Civil. E esse colega me deu esse apoio. Ele era ex-adverso. E a gente tem que ter um companheirismo, uma camaradagem dentro da advocacia por conta disso. Porque às vezes o colega advogado lá está sendo afetado por uma questão de fora que prejudica toda a advocacia. Então o colega teve a nobreza e a grandeza de me advertir: olha, há uma jurisprudência recente sobre isso. Nós temos que defender o nosso interesse, nossos honorários, mesmo que o nosso cliente sofra uma penhora no rosto dos autos, por exemplo. Então, a gente tem que ter o direito à reserva. Então, isso foi introduzido com a luta dos advogados no parlamento, dentro do Estatuto da Advocacia e dentro do Código de Processo Civil, novo Código de Processo Civil de 2015, né? Então, por quê? Porque havia esse tipo de coisa. Então, eu estou dando um testemunho como eu iria dar uma cláusula na explicação no vídeo anterior, mas eu percebi que ia tomar mais tempo, então eu resolvi não dar essa informação. Mas aqui eu estou trazendo essa informação porque foi um caso que aconteceu real. O colega trouxe, a gente apresentou essa referência para o magistrado entendeu que era justo, que era lícito reservar nossos honorários. Nós reservamos não somente os honorários sucumbenciais, né, que textualmente a lei prevê, lá no Código de Processo Civil e o Estatuto de Advocacia, mas também o percentual do ad êxito que a gente teria direito na causa, porque o juiz, na época, entendeu, justamente com base na jurisprudência, que era um crédito privilegiado. Então é importante constar no contrato de honorários essa cláusula do crédito privilegiado para o cliente ter de antemão conhecimento desse fato, né? E tem clientes que infelizmente são mal intencionados, né? Então ele já fica sabendo, porque a má-fé hoje em dia é reprimida com penas pesadas, né? A justiça e os magistrados têm sido muito exigentes quanto a isso, né? Então vamos lá.